Altani Moraes, do Nascimento. Eu tenho 39 anos e eu atuo hoje no setor cultural, no hip hop, né? Atuando hoje no que a gente chama do elemento do conhecimento, né? Talvez seja uma perspectiva diferente, até porque eu sempre fui da sociologia, tá? Eu sempre fui da filosofia, da sociologia, eu sempre fui do movimento estudantil e do movimento hip hop, movimento de gueto e movimento hip hop. Então o hip hop ele sempre esteve presente na minha vida. De todos os elementos que a gente conhece, né, os quatro essências, né, eles já são bem claros, né, que é o MC, né, que é o rap, que é o mestre cerimônia, na verdade, é o break, o grafite, né, e o DJ, né, eles são elementos que eles já estão bem enraizados, cada um já com a sua função bem clara dentro do conjunto. Entender que cada elemento desse ele age sozinho e que quando eles se unem, né, em um determinado... O hip hop é a união desses elementos na execução, né, de qualquer ação social. A partir de um momento começou a se debater uma necessidade de uma inclusão de um novo elemento, né, que era a ideia das pessoas que contribuíam com o hip hop, né? Essas pessoas sempre existiram, mas que não executavam algum desses elementos, né, que contribuíam no edital, que contribuía na logística de um evento. Quando você vai fazer um evento, você precisa da galera que vai trabalhar ali. E aí eu acho que esse quinto elemento, na verdade, ele não é um produtor cultural. Eu acho que o quinto elemento que a gente chama de conhecimento é o indivíduo, a pessoa que ele, né, ele já está inserido ali na cultura de certa forma e exerce essa função. Esse nome conhecimento talvez tenha sido um nome que a gente possa refletir sobre, né, no decorrer do tempo, né? Talvez ficou um pouco, na minha visão, ficou um pouco como se fosse um ar de superioridade, né? O conhecimento é algo muito grande para a gente atribuir a uma pessoa ou a uma função que está sendo executada. Pronto, eu sou professor, sou formado em Ciências Sociais. Eu vivi muito isso na universidade, nos meus amigos. Como meus amigos me olham, pô, ele tem o conhecimento, quer dizer que eu sou mais sábio ou mais inteligente que eles? Negativo. O conhecimento que eles me atribuem, né, do conhecimento, pelo menos na minha vivência individual, com meus amigos, com meus ciclos, é um conhecimento de que tenho os acessos. Então o conhecimento, de fato, não é só uma sabedoria elevada, porque isso aí se resumiria. No nosso caso, o conhecimento é o cara que traz o canal para a nossa cultura, que traz o acesso. Por exemplo, a gente, no hip hop principalmente, a gente agrega muito conhecimento ao produtor cultural, né? Porque ele traz esse conhecimento que a gente não tinha, pô. A gente não tinha esse conhecimento de ter acesso aos editais e tal, a verba pública, era tudo na tora, era rifa, era contribuição, era negociando com as bandas, era vendendo bebida em cachê, vendendo usina, vendendo nosso material que a gente produz. Então, quem é o elemento do conhecimento? É um cara nosso, é uma mina nossa que adquiriu, né, o conhecimento, né, de como atuar e que está trazendo para a gente de forma coletiva. Não é um conhecimento individual, não está atrelado à pessoa, está atrelado exatamente à função que ela exerce. E aí esse elemento novo, né, que não é novo, é uma pessoa que sempre esteve entre a gente, né? O que é novo é só a nomenclatura, a especificidade, na minha visão, de tem um quinto elemento. Ele é o conhecimento. Ele tanto pode praticar os outros quatro elementos, como ele não pode praticar nenhum, desde que ele esteja inserido dentro da cultura hip hop. Falando de seu José, Dona Maria aqui, tá com nós todo dia, tá em tudo que a gente faz, ajuda em tudo, mas não dança, não grafita, não discoteca, não canta, mas tá aqui, tá ajudando, tá escrevendo, tá fazendo, então não tem como, né, desagregar. Nós sempre fomos resistência e sempre estivemos independência. Mas a gente sempre teve dificuldade em ter autonomia. Independência é uma coisa, autonomia é outra. Na independência a gente sempre ter feito nossos eventos, organizado as nossas paradas do nosso jeito, com a nossa estrutura, com a nossa grana, com a nossa forma de arrecadação. A autonomia é a gente saber que a gente pode hoje bancar tudo isso com verba pública, com condições públicas e tornar o negócio sustentável, não só receber, mas receber uma grana, montar um ateliê, por exemplo, e fazer esse ateliê ter autossustentabilidade. Isso é autonomia, isso a gente não tinha, isso era feito por terceiros e hoje é feito por nós mesmos. Talvez seja uma comparação
esdrúxula que eu vou fazer agora, mas vamos pensar um time de futebol. O time de futebol são os jogadores, né? O goleiro, mais 10, aí o treinador. O treinador precisa saber jogar bola? Mas ele é treinador, ele tá lá. Aí o treinador tem os auxiliares. Precisa saber jogar bola? Mas ele tá lá. Aí vamos para a estrutura do futebol. Tem o departamento médico. O médico precisa saber jogar bola? Mas ele tá ligado ao time de futebol, aquela entidade ali que ele faz parte, não tá? É a mesma coisa, é a cultura no conhecimento, é a mesma coisa o conhecimento no hip hop. Ele tá ali, não necessariamente ele precisa praticar algum elemento, mas ele é da nossa cultura, ele é da nossa resistência, e principalmente ele é periférico, né? Ele é periférico. Esse elemento do conhecimento, ele é periférico. Ele não é o produtor externo que traz a parada, que traz o edital pronto. Esse elemento do conhecimento do hip hop, ele é fruto nosso. Ele é criado entre a gente, ele se desenvolveu entre a gente, ele viveu com a gente, ele veste as nossas roupas, ele fala a nossa gíria, tá ligado? Ele é a nossa cultura, ele tá tatuado, ele gosta de um rap, ele gosta de um break, ele é a nossa cultura, ele é a resistência, ele não é o externo. Né? Então é um conhecimento que vem, emerge, né? A gente poderia dizer assim, de baixo para cima. Emerge do hip hop, emerge das nossas camadas mais populares, assim. Pronto, aí tem uma discussão, o picho é ou não é do hip hop? Cara, eu acho isso absurdo. É lógico que o picho é do hip hop. O picho, meu irmão, é mais importante do que o grafite na nossa história. O picho tá na essência da humanidade. A humanidade sempre pichou para se identificar, parceiro. Desde os rupestres, dos caras da casa do cara, da pé do Diaba 4. Inclusive, nós sabemos a nossa história hoje, boa parte por causa do picho. E hoje a gente se choca quando a galera vê uma parede branca que tem, ai meu Deus, o vândalo. Os vândalos, como foram importantes para a nossa história, né? Então a gente tem esses debates. O picho, né? O picho é uma expressão do hip hop, mano. Muito mais antiga, inclusive, do que alguns elementos que a gente conhece. Que na verdade a gente se apropriou. A gente se apropriou. O picho é uma parada que se apropriou. E é de perspectiva. Eu trouxe um amigo francês, uma vez veio pra cá e a gente foi pra São Paulo, há muitos anos atrás, numa viagem. E ele andando em São Paulo, o cara parecia que estava andando dentro do MASP, a céu aberto. Tudo pro cara era obra de arte, meu amigo. E era só pichação cabulosa, prédio de cima a baixo, São Paulo, aquele veneno. E o cara, nossa, e o que me impressionou foi na primeira verbalização dele. Cara, vocês aqui são muito apaixonados por grafite. E pra nós, grafite é o quê? É a questão de identidade, né, de vivência. Então o picho é cultura, o picho é grafite, o picho é hip hop, né, o picho é essência, assim como os outros elementos. Ah, então o cara pichando, ele tá exercendo o hip hop. Vamos discutir aí, gente, se não é, né, se não é uma expressão do hip hop, se a minha revolta da rua não é uma expressão do hip hop. Ah, mas se o cara for lá e pichar fora Bolsonaro, eu que sou da esquerda, porra, esse cara é revolucionário. Mas se o cara for lá e botar a tag dele ATN, é um individualista. E quem é que tá medindo o nível da rebeldia alheia? Quem é você para dizer que o cara que fez uma frase ou o cara que só botou o nome dele ali não tem a mesma capacidade de revolta e de atentado contra o sistema? Quem é você, né? Então tudo isso são questões de identidade que a gente vai superando. Por que o quinto elemento é mais bem aceito do que o picho, do que o pichador? A gente não consegue lidar com os pichadores, né? Então a gente tem uma diferença. Eu dou um bom valor aos pichadores, a galera. Pra mim, os pichadores mantêm a nossa essência de rebeldia viva, dentro da cultura, inclusive, para que a gente nunca ache que a gente é só um produto do sistema, para que não seja só nossa vestimenta, para que o playboy não queira só ter a parede dele lá pintada com a nossa arte, para que os formandos não queiram levar o nosso DJ lá para a festinha deles de colação de grau de medicina, tá ligado? Então o picho pra mim é o ratão lá, o cara que tá lá no esgoto e que nos traz uma essência, né? A gente debate o conhecimento, o elemento do conhecimento, mas a gente ainda não... A inclusão de um quinto elemento do conhecimento, mas a gente ainda não resolveu um elemento co-irmã, que é o picho, que tá atrelado ao grafite. Né? Quantos pichadores não viraram grafiteiro e passaram a abominar o picho por uma questão cultural, né, mano?
algum momento ele já foi discutido de ser inserido no hip hop. Mas o que é que se percebeu? Que o skate é um esporte e o cara do hip hop, ele pratica o skate. O cara do hip hop, por exemplo, nos Estados Unidos, ele praticava o basquete. Então você vai vendo que a gente vai inserindo outras... O cara do hip hop hoje, ele pratica a capoeira. Mas a gente não pode perder de vista duas coisas. Primeiro, algumas coisas elas já têm a sua dinâmica pronta, né? Elas já estão caminhando. O que mudou, na minha visão, o que mudou é que lá atrás, velho, a gente tinha uma vida muito pouca de opção. Então o cara que ele entrava no hip hop, ele praticava aqueles elementos que tinha e curtia o som, né? Ou ele ia para a cultura reggae, para a cultura mais do hardcore. E aí a gente ficava segregado em grupos. E esses grupos se encontravam, e aí quando se encontrava a galera underground, era a galera do rap, a galera do rock, a galera do hip hop, a galera do hardcore, era o underground. Mas hoje quando você vai olhar o underground ele é tipo um poliglota. Ele é tipo um poliglota. Ele é o cara que ele dança, que ele canta, que ele joga basquete, que ele surfa, que ele é da capoeira. Então acaba que a gente começa a discutir de fato esses outros elementos, uma inclusão de outros elementos que para mim não chegam nem a ser outros elementos. É porque como a gente não mescla já os elementos do hip hop, porque tem uma questão de essência, se você olhar, o que é que transforma o hip hop, porque os elementos do hip hop, porque esse nome, elemento, porque vem de uma essência, né? Tudo no hip hop tem uma essência. O MC, você vai ver a história do MC, vai ter um contexto. Você vai ver uma história do DJ, vai ver uma história das batidas, vai ver todo um contexto. Você vai ver a prática da arte do grafite, né? Você vai ver todo um contexto histórico. Você vai ver o break, você vai ver todo um contexto histórico, né? A questão da identidade, dos movimentos, desenvolvendo com a resistência, das guerras e tal, aquela coisa toda. Então você vai ver que são realmente elementos, né? Elementos que têm uma essência, têm uma história. As outras coisas que a gente discute, com algumas exceções, tipo capoeira é uma cultura própria, pô. Tá ligado? A capoeira é uma parada própria, pra mim é uma cultura própria, enraizada já e tal. E aí essa proximidade, essa dinâmica da nossa juventude, que é muito mais evoluída do que a minha juventude era, essa dinâmica faz com que a gente faça esse debate. De que, e essa inclusão de novos elementos. Então é natural que outros debates de outros elementos, de outras culturas, eles vão se agregando. Não sei se pra gente se apropriar e dizer, cara do skate agora, o skate agora da cultura do hip hop. Não, acho que a gente também tem uma maturidade de entender que a periferia ela também desenvolveu, né? Desenvolveu bastante e nesse desenvolvimento diversos setores de atuação cultural, desportiva e política também desenvolveram. E que esses setores eles vão se relacionar. E que na verdade essa questão de apropriação, se um é nosso, o outro é nosso, eu acho que é o de menos. Eu acho que o que importa mesmo é a gente ter a capacidade de entender como nós podemos se correlacionar sem disputa. Eu acho que é uma parada que a gente precisa acabar, é a disputa, né? A gente vai ser mais fortes quando a gente acabar a disputa entre nós, entender que temos divergências, pensamos diversas coisas diferentes, isso é que é legal, inclusive, porque se a gente pensasse igual era fascismo, então a gente pensa coisas diferentes, a gente tem divergências, mas a gente consegue se correlacionar com as nossas diferenças. E aí esses outros setores, o skate, a capoeira e qualquer outro elemento que a gente queira nomenclar de elemento que venha se inserir ao hip hop, ele vem mais para somar e agregar, porque, por exemplo, você cria um ponto de cultura. Vamos criar uma situação hipotética. A gente cria um ponto de cultura em Natal, Macaíba, Mossoró. A gente cria um ponto de cultura do hip hop. Você percebe que vai chegar uma hora que a gente vai precisar incrementar esse processo? Que a gente vai olhar para a periferia e vai ver, é muito egoísmo nosso achar que só o hip hop não diminui no hip hop. Esse só, abre aspas, é só pela questão hipotética, né? É muito difícil a gente achar que só o hip hop vai suprir as demandas da periferia, a necessidade de conhecimento, de cultura que a gente precisa. Então a gente vai ter que entender que o jiu-jitsu, que o MMA em si hoje, que é uma prática comum nas periferias, é importante estar se inserindo, que os esportes todos são importantes, estão se inserindo. Só tenho essa preocupação de saber se é necessário essa apropriação, se é necessário dizer que o skate é do hip hop, sacou? Eu não sei se a gente precisa disso.
Eu não me sinto à vontade às vezes de dizer, eu sou do hip hop, eu sou o hip hop. Eu acho isso às vezes desnecessário. É necessário para um ambiente externo. Mas quando eu estou entre os meus, eu não preciso dizer o que eu sou. Né? O que eu sou vai ser pelas minhas práticas. O hip hop, isso é muito simples. O hip hop ele não é uma entidade, tá ligado? Quando você tem uma entidade, uma empresa, um negócio, você tem umas regras ali e tal que você vai seguir. Quando você não se enquadra nela, você tá fora, é uma entidade. Você tem uma religião, se você acredita em Jesus como seu profeta, e você tem outra religião que acredita em Maomé como seu profeta, você vai ter uma divergência, certo? No hip hop a gente não tem isso. No hip hop nós temos uma cultura. Cultura é identidade. Eu não posso te dizer quando é hip hop ou não é hip hop, porque eu não tenho esse poder. Quem vai dizer é quem está executando. É autoidentificação, é uma cultura. Eu não posso chegar e dizer pra você, pô, mano, tu não é do hip hop porque tu só faz um elemento. Ou tu não é do hip hop porque tu não faz nenhum elemento. Negativo, o hip hop é uma cultura, é uma identidade. Nós temos centenas, milhares de pessoas no mundo todo identificadas com essa cultura que a gente nem conhece. E que ela é praticada individualmente ou coletivamente. Esse é o primeiro ponto. Respondendo a tua pergunta, se o cara tá fazendo um evento ali só de break, é hip hop? É sim. Depende da identidade do cara. Ele acha que ele está fazendo aquilo ali pela coletividade, ele acha que ele está fazendo isso aquilo ali pela ancestralidade do movimento que ele representa, ele acha que ele está fazendo aquilo ali porque é um ato de resistência da sua periferia, da sua história periférica, da sua origem periférica. Se ele tem identidade com a cultura, é hip hop. É muito difícil o hip hop se apresentar sozinho, inclusive. Um elemento só. Mas não tem o DJ, mas tem o celular tocando, mano, o rap. Não tem o break, aí você olha pro lado, tá todo mundo ali querendo, sacou? Querendo. É que nem o hip hop pra mim, principalmente o boom bap, é que nem um maracatu, velho. Quando tá num lugar assim que bum, 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 você não fica mesmo, você pode não saber, eu não sei, eu tenho a mínima envergadura moral pra dançar o break. A última vez que eu tentei algo de movimento foi com minha filha, uma disputa de ponta, eu quase fiquei aleijado. Então não tenho nenhuma perspectiva pro break, mas quando eu chego ali a gente dança do nosso jeito, do nosso estilo, então né, a gente inclusive debate muito isso na nossa cultura, né, o rótulo de quem é e quem não é do hip hop, né, o que é e o que não é hip hop. Eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com isso, porque isso a história ela vai provando, né, a história ela vai mostrando quem é de verdade e quem é de mentira, né, quem se apropriou. Vai ter muita gente que é do hip hop agora, que lá na frente a gente vai ver que só usou o movimento para se apropriar, como já teve no passado. Então, a cultura ela é transcendente às pessoas. Se a gente pensar o hip hop dos anos 90, a gente vai pensar um movimento de resistência, assim como vários outros que surgiram pós-ditadura, pós-redemocratização. Então você vai ter uma galera rebelde, né? Se você olhar, era uma galera que muito oriunda ali, a marginalidade era muito forte nas periferias, então nós somos muito oriundos, tem muita gente nossa que já foi envolvida com crime e tal, blá, 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 blá. Então você tem essa dinâmica, o movimento ele vai se evoluindo, a sociedade vai se evoluindo também com seus aparelhos. E a gente era muito radical a aceitação de ajuda, de qualquer contribuição de terceiros que não fosse da periferia. Existia uma desconfiança assim, descomunal. Hoje você tem gente do hip hop com mandato de vereador. Isso nos anos 90 era impensável. Nós éramos antissistema. Político apanhava quando vinha conversar bosta nos nossos eventos. Hoje nós somos os políticos. A gente também não foi só cruel não, entendeu? A gente tinha medo de abrir e alguém chegar e dominar a gente, igual uns cachorros, botar coleira na gente, que acabou acontecendo com muitos de nós. Mas a gente tinha medo na época. Hoje em dia já não tem mais esse medo. Hoje em dia a nossa galera senta com um político, senta com um empresário, senta com alguém de uma prefeitura, né? Então hoje em dia a gente está mais avançado, é aproveitar esse avanço para fazer o hip hop crescer. Nós somos a nossa própria formação, tá ligado? Nós somos essa efervescência de transformação que nós mesmos viramos, nós não somos cópia. Não se preocupe, a galera não precisa ter essa preocupação, que nós não somos cópia de nada. Nós somos o que nós nos moldamos no processo histórico, o que a gente viveu, a nossa resistência. Desde a nossa essência já é diferente da essência dos caras, e o nosso processo também é diferente do processo dos caras. Totalmente. Mas aqui também teve o hip hop gangster. Lógico. Periferia,
tráfico, gente armada, mas a gente caminhou por uma parada mais de movimento político. Essa é a nossa diferença. É um movimento de resistência de preto, de favela, e nós, brancos, pardos ou as outras colorações que estamos dentro da periferia, estamos contribuindo e vivendo esse movimento que a gente vive, essa resistência, mas querendo ou não, é um movimento de preto, é um movimento de favela, é um movimento de resistência que tem essa essência. É favela, é preto, é pobre, tá na cultura, é hip hop, tá ligado? Pra mim é isso.